Bem-vindo ao conteúdo Projeto AutoCAD. Hoje vamos falar de algo que é o calo do pessoal aí que trabalha com AutoCAD, ou que está iniciando no AutoCAD, ou que está fazendo algum curso na faculdade, que é o Coordenadas Polares, pessoal. Coordenadas polares seria aquela coordenada que trabalha a parte de construção de linhas em ângulos. Como assim? Você tem um determinado ângulo, que é o teu rumo, e a distância a ser percorrida. Isso se trabalha muito em parte cartográfica, pessoal, que você trabalha o rumo e distância, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como que eu masterizei esse material, esse assunto, quando em 2001, quando eu estava metade da faculdade, acho que estava no segundo ano ainda, segundo, terceiro ano, eu fui fazer um curso de AutoCAD. Aquele tempo era AutoCAD 2000i, que era uma versão plus a mais da versão 2000, que recém tinha saído do R14, que houve toda a mudança, que hoje é o AutoCAD que vocês trabalham. O AutoCAD é tradicional, tá ok? Só que dessa migração do AutoCAD 14 para o 2000, surgiu também o 2000i, que era um AutoCAD já com uma versão para internet, que baixava alguns blocos, alguma coisa assim. Ele ainda tem memória UMA, Unified Memory Architecture Flex Memory, que permite alocar até 2 MB da memória RAM para a memória de vídeo, trazendo mais flexibilidade conforme a sua necessidade. Então, naquela época, eu fui fazer o curso de AutoCAD e junto abriu uma oportunidade na cidade onde eu residia. Na verdade, eu estudava em outra cidade, 260 quilômetros da minha, e na minha cidade tinha aberto uma oportunidade de trabalhar na parte de projetos. E eu, com toda aquela vontade e aquela gana de trabalhar com o AutoCAD, com a parte de projetos, acabei indo ver essa oportunidade. Quando eu cheguei no local, era uma empresa de extração de areia. Imagine vocês, eu estava estudando desenho industrial e recém-feito AutoCAD, e fui ver a oportunidade de trabalhar numa empresa de extração de areia. Até então, pelo que eu sabia, eram projetos mecânicos, então estava dentro do meu escopo, do meu trabalho, no meu dia a dia. Quando eu cheguei lá, eu lembro muito bem que quando eu fui entrando, tinha todas aquelas bancadas de areia e lá no fundo um escritório, onde lá naquela porta, no andar de baixo, uma mulher veio me receber. E eu fui conversar com ela tal, e eu pensei, nossa, achei meio estranho, porque eu olhei, não vi nada mecânico, a oficina mecânica era lá do outro lado. Tá, mas tudo bem até então. De repente ela disse, não, então deixa eu te mostrar o trabalho que nós fazemos aqui e tal, no que nós queremos que você trabalhe. Quando ela veio com um mapa e abriu um mapa na mesa. Pessoal, pense num cara que ficou nervoso. E agora? E agora? Como que eu vou trabalhar? Você vai com uma cabeça pensando, mecânica, legal, já está dentro do meu trabalho, eu consigo, já é minha área. Mas ela abre aquele mapa e fala, não, nós vamos trabalhar a parte cartográfica, fazer projetos de mineração, projetos de extração de areia. Falei, meu Deus do céu, né? Nunca trabalhei com isso e agora, nunca tinha visto isso. Mas uma coisa eu vou falar para vocês. Quando você é um projetista de alta performance, que você masteriza a base do projeto, a base do desenho técnico, você tira de letra qualquer projeto que vir para você. O que muda são normas. E essas normas tem na internet, você vai lá, busca na internet e você vai aprender só com as normas, porque o resto, a parte de desenho, a parte de projeto, você masterizou isso, você já é um profissional de alta performance. Então eu olhei aquilo, na hora me assustei, fiquei até um pouco nervoso, mas falei para ela, então me dá 2 dias para eu pelo menos
entender o que você quer e daí a gente conversa novamente. E pessoal, ali foi 1, 2, 3, um mês. Quando chegou, deu um mês e meio, veio pela primeira vez uma carta de parabenização do Departamento Nacional de Produção Mineral, dando os parabéns pela qualidade do projeto, que até o momento eles nunca tinham recebido um projeto com tanta qualidade. Então, pessoal, a minha dúvida, o meu nervosismo foi sanado pelo quê? Pela masterização, pela qualidade que eu tinha na parte de projetos, na minha base, tá? Então, se você tem uma base bem feita, se você sabe desenhar em AutoCAD, pessoal, desenhar em AutoCAD e não saber AutoCAD. Saber AutoCAD, qualquer pessoa pode entrar lá na internet e aprender a usar o AutoCAD, a ligar, a fazer uma linha. Agora, você aprender a desenhar utilizando o AutoCAD, é isso que eu quero te transformar. É isso que eu quero que você seja um profissional de alta performance. E você que tenha uma ocasião de uma vaga de emprego, tenha uma ocasião de um estágio, uma ocasião de repente de uma oferta irrecusável, você agarre com as duas mãos e unhas e fale, eu consigo, porque eu tenho a base do projeto. Então é isso que eu quero, é que você se torne um profissional de alta performance e faça como eu. Fale, eu vou, eu consigo e receba a sua carta de parabenização também, tá? Então, hoje nós vamos ver o Coordenadas Polares, que eu masterizei para isso, para mapas, cartografia, tá ok? E você vai aprender para que você possa trabalhar com isso também. Tá ok? Vamos lá? Coordenadas polares. Então, pessoal, eu fiz aqui, já deixei pronto para a gente poder já adiantar um pouco a nossa aula, ela se tornar um pouco mais rápida e abordar o que a gente realmente precisa trabalhar. Tá ok? Então, o que nós vamos trabalhar é coordenadas polares. Uma coisa muito importante, pessoal. Ah, mas professor, eu não sei AutoCAD. Eu estou olhando tua aula, mas eu não sei AutoCAD. Não tem problema. Eu vou te ensinar a trabalhar coordenadas polares mesmo você não sabendo nada, tá? Eu vou te ensinar desde o início como abrir uma linha, como trabalhar com o mouse na tela. Eu vou te ensinar agora, tá? E quem não tiver afim, pessoal, quem não está afim e que não quer, vá ganhar seu tempo em outra coisa, deixa quem quer aprender a assistir isso, tá ok? Deixa quem quer aprender a assistir a minha aula. Quem não quer, vá procurar outra coisa, tá ok? Vamos lá então. Coordenadas polares, pessoal. Então, primeiramente, para quem não trabalha em AutoCAD, o que eu devo fazer? Abrir o AutoCAD. Muito bem, né? Como assim? Não entendi. Então vai lá, abre o AutoCAD, tá? Ele vai aparecer a tela, abre um arquivo novo, tá? Abrir um arquivo novo. Eu vou dar uma breve explicação do que você está vendo na sua tela, tá? Parte de cima, menu. O menu é algumas barras de atalho, nas laterais também barras de atalho, mas o mais importante é a tela preta do teu AutoCAD, que seria a sua prancheta. E se você mexer com o mouse, você vai ver que ele está trabalhando na tela um X, tá ok? Então esse X e a tela preta vai ser sua caneta e sua prancheta. E logo abaixo tem a barra chamada Command, que é uma barrinha embaixo que está escrita lá no teu canto esquerdo, Command. O que quer dizer isso, pessoal? Essa barra Command, ela sempre vai estar te perguntando o que é para ela fazer. Como assim? O AutoCAD, ele funciona da seguinte maneira. Ele funciona de acordo com o que você quer que ele faça. Então ele sempre vai estar te perguntando qual ferramenta utilizar, em qual momento, qual a medida,
qual é o deslocamento, qual é o ângulo, ele vai estar te perguntando, mas para isso, ele funciona igual uma árvore de comandos. Você vai ter que dar os comandos para que ele vá trabalhando para você, tá ok? E tudo vai estar escrito lá embaixo, na sua barra Command, tá ok? Então, nós vamos fazendo e eu vou falando para vocês o que ele está dizendo lá embaixo, qual a pergunta e qual a resposta que você deve dar para o AutoCAD. Então, tá lá tua prancheta, teu lápis ou tua caneta, que é o mouse, o cursor, e embaixo Command. Qual vai ser a primeira tecla que nós vamos usar? A primeira ferramenta é Line, ou no caso, linha em português. Mas por que em inglês, professor? Então, pessoal, é o seguinte. 90% do AutoCAD utilizado nacionalmente é inglês. Por que inglês? Porque se você for trabalhar com AutoCAD no Brasil, for trabalhar com AutoCAD em outro país, ou sei lá onde, você vai estar utilizando a mesma ferramenta, falando da mesma forma, a mesma língua com o programa. Então é importante que a gente saiba trabalhar com ele em inglês. Tá ok, pessoal? Então, a ferramenta que nós vamos utilizar é a ferramenta Line, que é linha, tá? E outra coisa importante, toda vez que você adicionar uma ferramenta, você deve dar o Enter no final. Por quê? Porque o Enter ele vai dar tanto o início de uso da tua ferramenta, como o término, ou talvez outras ramificações dentro da própria ferramenta. Tá ok? Ele que vai dizer para o teu AutoCAD, ó, é valor tal, Enter. Vamos para a próxima. Daí ele te faz uma outra pergunta. Tá? Então, primeira ferramenta que nós vamos utilizar, ferramenta Line, linha. Como que eu faço lá? Vai no teu teclado e coloque L, letra L, Enter. E ele automaticamente vai abrir o Line. Tá? Então, vamos usar o L, Enter. Portanto, pessoal, o Enter é sempre usado esse ícone aqui, tá? Então, L, Enter. Deu L, Enter, primeira coisa que o AutoCAD vai fazer é te perguntar qual é o primeiro ponto. Especifique o primeiro ponto. Specify first point. Tá? Então, ele está te perguntando qual é o primeiro ponto, aonde que nós vamos começar? Você pode começar a partir de um desenho já projetado, uma linha já desenhada, um ponto já existente, uma circunferência, um centro, uma tangente, um meio de linha, tá? Você pode iniciar de várias maneiras, ou simplesmente clicando na tela. Quando você clicar na tela, afaste o mouse e veja que ele está amarrado uma linha no teu cursor ao ponto inicial que você clicou. Gira em volta que você vai ver que ele sempre vai estar amarrado àquele último ponto. Tá? Então, no caso, não é o último, é o primeiro, né? Porque você acabou de clicar. Então, no clicar, você iniciou a sua linha. E lá embaixo no comando vai estar escrito Specify Second Point, especificar segundo ponto. Tá ok? Vamos então trabalhar essa peça aqui, pessoal. É um desenho mais ou menos de um parafuso que nós vamos desenhar ele sem o auxílio do mouse. Agora, pessoal, para aquele pessoal que já sabe lidar em AutoCAD, que já trabalha há muito tempo e tem dificuldade na parte de coordenadas polares, preste bem atenção, que nós vamos estar trabalhando a coordenada polar e nós vamos desenhar essa peça sem necessitar do auxílio do mouse. E quem não sabe, presta mais atenção ainda que você vai aprender a projetar no AutoCAD, tá? Então, você já clicou na tela, a tua linha já está amarrada a um ponto e lá embaixo já está dizendo Second Point. Se caso não tiver, dá um ESC, sai da ferramenta, dá um L, Enter de novo e clica na tela novamente. Tá ok? Pra gente iniciar esse projetinho. Tá ok? Vamos lá então. Ponto 1. Aonde vocês clicaram é o ponto 1. É o ponto inicial, first point. Agora ele vai para o second point. Ele quer saber como desenhar essa linha, do 1 ao 2.
olha só, pessoal, já vamos iniciar já com a parte de coordenada polar de ângulo já vamos trabalhar no ângulo, tá ok? Então, do ponto 1 ao ponto 2, se vocês analisarem que do ponto 7 ao ponto 6 ele está dizendo que é um ângulo de 135 graus, então nós podemos dizer que do ponto 1 ao ponto 2, a linha do ponto 2 tem 135 graus também. Tá? Então, a minha linha ela se encontra a 135 graus. Vamos olhar aqui, ó. Então, a linha é essa aqui. O meu ponto 1 é como se estivesse aqui, correto? Então, ele está a 135 graus a partir de 90. Então, ele vai abrir assim, ó. Se nós colocássemos o ponto aqui, ó, como ponto central, ele estaria 90 mais 135 graus. 135 graus não é 90 mais 45? Que vai dar 135. Então, cada fatia dessa daqui do nosso gráfico equivale a 45 graus. Então, saindo da minha linha de 90 e indo a 90 graus mais 45 para dar os 135, nós vamos estar no ângulo 315 graus, tá? Então, minha linha saindo de P1 para P2, ela está no ângulo de 315 graus, tá? E uma distância de 20. Mas como assim distância de 20, ângulo de 315, aonde que eu vou pôr isso? Pessoal, quando ele diz lá second point, especificar segundo ponto, nós temos que dizer para ele, ó, AutoCAD, eu quero o seguinte, eu quero trabalhar com você coordenadas polares. Ele vai perguntar, tá, mas então você tem que me dizer como que eu faço isso. Me diga, eu tenho toda a configuração, mas você tem que me mostrar que você quer isso. E como que a gente mostra isso para o AutoCAD? A gente faz o seguinte, inicia na hora de pôr lá no command, você vai iniciar colocando primeira coisa o arroba. Quando colocar arroba lá embaixo, vai lá no teu teclado e põe arroba, ele automaticamente já entende que é coordenadas. Ele não sabe ainda se é relativa, cartesiana, polar, mas ele já sabe que é coordenadas, tá? Então, quando você vir aqui e colocar a distância, então, arroba, distância, e colocar o símbolo de menor. Colocou o símbolo de menor após a distância, ele já entende que é polar. Agora ele só está esperando qual é o ângulo que você vai trabalhar. Então ele sabe que a distância que ele tem que andar é 20. E a angulação é qual? A angulação é essa aqui, ó, 315. Então vamos colocar lá no nosso na nossa tabela, tá, de coordenadas, que daí vocês podem ir copiando essas coordenadas e repetir novamente após a aula, que se gerar alguma dúvida, pessoal, vocês podem colocar nos comentários, que eu vou ter maior prazer de tirar essas dúvidas sobre coordenadas polares, tá? Não esqueçam, coloquem nos comentários as dúvidas que vocês tiverem, que eu vou tirar. Então é importante que vocês copiem, para que vocês trabalhem isso de novo e vejam de onde que saiu, como que eu fiz, como que vocês fizeram, para que vocês masterizem isso e se ainda tiver dúvida, colocar nos comentários, tá ok? Vamos lá então. Então, do P1 ao P2, sabemos que é arroba, distância menor que ângulo. Então, se é arroba, distância menor que o ângulo, P1 ao P2, vou pôr com outra caneta aqui para vocês enxergarem melhor. Vamos pôr com a vermelha. P1 a P2, arroba, distância 20, menor, qual é o ângulo? 315. Por que 315, professor? Eu não entendi ainda. Então, eu vou ter o maior prazer de te responder milhares de vezes. Mas agora, infelizmente, eu tenho que dar mais aula, então eu vou tirar a tua dúvida novamente. Se meu ponto 1 ao ponto 2, ele está a 135 graus, o ponto 1 para a linha do ponto 2, então do ponto, que seria nosso centro aqui, ele está a 90 graus,
ele vai andar 135, que é 90 mais 45, e vai cair no ângulo de 315. Tá, professor, mas 315, da onde que você tirou 315? Da onde isso daqui? Então, pessoal, lá no tempo de trigonometria, no segundo grau, vocês tiveram a parte de ângulos, tá? Então, sempre pensando, pessoal, uma circunferência andando em anti-horário, ela vai começar de 0, 90, 180, que é o ângulo raso, 90 é o ângulo reto, então 0, 90, 180, 270 e volta a fechar em 360. Então, se eu tenho de 90 voltando 135, ele cai em 315 graus, que é a metade do ângulo de 90 entre 270 e 360 graus. Tá ok? Se houver dúvida, comentários, eu vou tirar a tua dúvida. Então, arroba, distância que é 20, menor que 315. O que faltou? Enter. Sempre. Coloque Enter. Então, Enter. E automaticamente, se você olhar lá no teu desenho, ele fez uma linha inclinada e o ponto inicial que o teu cursor estava amarrado passou para o próximo ponto agora que o teu cursor está amarrado à linha. Tá ok? Ah, professor, mas eu não estou enxergando. Vamos fazer o seguinte. Sem clicar, não clique em nada, vai lá com o cursor em cima do ponto de início e com o scroll do mouse, em cima ali aquela bolinha no mouse, aproxime ou afaste a linha. Se você aproximar, ela vai vir na tua tela. Se você quiser diminuir, só voltar um pouquinho ele diminui. Tá ok? Então isso seria o zoom do AutoCAD. É você aproximar o objeto ou afastar o objeto. Por isso que ele diminui ou aumenta. Tá ok? Faça isso que vai aparecer o teu desenho lá. Mas vamos para o segundo ponto. Do segundo ponto ao terceiro ponto. Então é uma linha na horizontal. É uma linha em 0 graus, pessoal. Por que 0 graus? Porque eu sempre estou saindo do centro. Então é como se esse ponto fosse o ponto 2 e saísse para o ponto 3. Então ele está andando na linha de 0 graus. Poderia pôr 360? Poderia, mas não, põe 0, tá? Para não confundir, põe 0 graus. Sempre que vai da esquerda para a direita é 0 graus, tá ok? Então, e qual a distância? 25. Então, primeiro, arroba, opa, o AutoCAD já entendeu que é coordenada. Distância 25, menor, qual é o ângulo? Quando colocou o símbolo de menor, já entende que é coordenada polar. Menor que 0, Enter. Tá? E ele já traçou sua linha do P2 ao P3. Tá? Agora vem mais um desafio. P3 a P4. Tá? É em ângulo. Da mesma forma que era do P1 ao P2, agora do P3 ao P4. Só que muda um pouquinho o ângulo. É um ângulo de 120 da linha P2 a P3, virando 120 para P3 e P4. Então é uma linha que ela está a 120 graus em relação à linha P2 e P3. Como que eu faço isso, pessoal? Então, analisando que o P3 sempre o ponto vai para o centro, tá? E eu tenho que daqui, se você analisar que de P3 a P2, ele está aqui, ó, nesse eixo aqui, ó, de 0 e 180. Então eu pego de 180 mais 120 graus, desce mais 120, vai dar mais ou menos 120, vai dar mais ou menos aqui, ó, pessoal, essa linha, tá? Mais ou menos aqui nessa linha verde. Então, ele vai andar 180 mais 120, então vamos lá, 180 mais 90, 270, para 120, 90 para 120 é mais 30. Então, de 270 mais 30 vai dar 300 graus.
Que 180 mais 120, 180 mais 120, 300 graus. Tá? Esse estava facinho, porque eu estou andando já na ordem, andando anti-horário. O problema é quando ele indica que é horário, que você vai ao contrário da posição dos ângulos. Mas aqui está bem tranquilo. Então, de 180, saindo aqui, ó, 180 para P4, eu tenho 300 graus. Tá? Então, logo, arroba, distância 10 menor que 300, enter. E ele vai traçar minha linha P3 ao P4. Agora se torna um pouco mais difícil, pessoal, porque além dele não ter indicando o ângulo, ele é um ângulo agora para cá, né? Então ele não soma agora, ele tá vindo para cá e ele não tem nenhum ângulo para somar ele. Então eu vou aproximar esse desenho para que vocês possam ter uma visualização melhor. Como que eu vou fazer isso? Eu vou desenhar aqui ele aproximado. Já copiaram isso daqui? Eu vou apagar, ó. Então, ó, vou esperar mais um pouquinho. Para quem não copiou, copie aqui, tá? Coordenadas polares, L Enter, que é o line, né? Então, copiou? Ótimo, vou apagar. O quadro é grande, mas eu escrevo grande e é bastante coisa, então eu tenho que ir apagando aí, pessoal. Então vamos lá, vamos desenhar aqui, vou pegar a régua e eu vou desenhar aqui. Talvez não esteja bem retinho, porque eu estou fazendo rapidinho, tá? Mas é aqui, ó. Então eu tenho que P3 ao P4, eu tenho um ângulo de 120, correto, pessoal? 120 graus. Que logo esse daqui vai estar em 300 graus. Essa linha vai estar em 300 graus, correto? Se eu pegar e analisar que as medidas são todas iguais, ela é uma peça simétrica. O que é uma peça simétrica, professor? Então, o que seria simetria? Para quem não sabe, isso é um termo utilizado na parte de projetos, quando a gente também em outros meios aí, outras profissões, que é um lado igual ao outro. O rosto nosso passa um eixo de simetria, onde um lado é exatamente igual ao outro, tá? Então, quando a gente fala que uma peça é simétrica, é que um lado da peça é o espelho do outro lado da peça, tá ok? Então, ele tem um eixo de simetria passando aqui. Só um momentinho que o barulho passou. Então, esse lado aqui da peça é exatamente igual ao outro lado, se eu espelho a peça. Então, se eu espelho a peça, logo, aqui eu tenho 120 graus também, tá, pessoal? E se eu tenho 120 graus, aí vem aquela regrinha básica do quadrado e do triângulo. Todas as medidas de ângulo, todos os ângulos, desculpa, não é medidas, todos os ângulos internos de um quadrado ou retângulo que tenha 4 lados, vai somar 360 graus, os ângulos internos. E de um triângulo, vai somar sempre 180 graus. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Então, seguinte, se eu traçar... É isso que eu quero que vocês entendam, pessoal. Eu vou parar um pouquinho aqui, eu vou explicar um negócio para vocês. Isso é projetar em AutoCAD, tá? Quando a gente está fazendo isso, é projetar no AutoCAD e não simplesmente ir lá copiar um desenho. Ou trabalhar com linhas retas, usar... Não. É projetar, é entender
o que o AutoCAD está fazendo e da onde sai aquilo. Por que ele faz? Por que ele faz o ângulo? Poderia usar um outro tipo de coordenadas aqui? Até poderia. Sairia do mesmo jeito? Sairia. Mas você tem que entender da onde vem a fonte disso, a base do projeto. Tá? Para que você possa sair com mais clareza, para que você possa ser um profissional de alta performance, tá ok? Isso que eu estou te ensinando, que eu quero te transformar em um profissional de alta performance, é você saber a base do projeto, tá? Então vamos lá, vamos voltar para a nossa aula. Se eu traçar uma linha aqui, tá? E fechar ela fechar os dois triângulos aqui, ó, tá? Eu tenho a seguinte coisa, tenho o seguinte desenho aqui, tá, pessoal? Então eu tenho que aqui o que sobrou para fora foi um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E o que sobrou aqui na parte interna do meu triângulo é o que diminui de 120, que é 30 graus. Tá? Então, um lado do triângulo é 30 graus. Esse daqui é ou não é um ângulo reto, pessoal? É um ângulo reto. Então, é um ângulo de 90 graus. Lembra o que eu falei para vocês? Que a soma dos ângulos internos de um quadrado é 360 e de um triângulo é? Alfredo? 180. Muito bem, o Alfredo está prestando atenção, o cara fera. 180 graus, pessoal. Então, 90 mais 30, 120 para 180, falta 60 graus. Então temos que a angulação aqui em relação a 180 é mais 60 graus. Então 180 com 60, muito bem, 240 graus. É a posição da linha P4 a P5. 240 graus. Tá? Por quê? Da onde que eu saí disso? Meu ponto central para 180, descendo 60, ele vai somar 180 mais 60, 240 graus, tá? Pode gerar dúvida, professor, mas eu não entendi ainda, não tem problema, põe nos comentários que eu vou ter maior prazer de te atender, de te tirar as dúvidas, tá ok? Então, só presta atenção até o final da aula que você vai entender tudinho, e se houver dúvida, como eu falei, comentários e eu vou ter o prazer de responder. Legal isso daqui, ó! Pessoal, isso é que é legal, isso que é joia, é você pensar, é pensar em projetos utilizando o AutoCAD. É isso que eu quero que você se transforme nesse cara foda, no Chuck Norris do projeto. É legal isso, né? Chuck Norris do projeto, projeto AutoCAD. Então, pessoal, seguinte, ó. Isso daqui, ó, como eu falei, o ângulo interno de um triângulo sempre vai ser 180. Olha, é puro raciocínio lógico, tá? Só que você precisa entender disso. Você precisa masterizar isso, você precisa saber da onde que está surgindo, por que o AutoCAD fez. É isso que eu quero te ensinar, entendeu? A parte de projeto, utilizando a ferramenta AutoCAD. Então, logo eu vou te ensinar o AutoCAD junto, mas o que eu quero te ensinar é projetar, a base do projeto, tá ok? Então, ó, pessoal, olhando aqui de novo, ele espelhou, porque é uma peça simétrica, tracei uma linha, construí um triângulo, e aqui dentro eu de 120 diminuindo 90, sobrou 30. Como aqui formou um 90 graus, um ângulo reto, 90 mais 30, 120 para 180,
sobrou 60. Então, se sobrou 60, que é na linha que eu quero trabalhar com essa linha na horizontal, então se eu botar o ponto aqui, ó, na linha horizontal 180 mais os 60, eu tenho o 240 graus, tá? 180 mais 60, 240 graus. Ótimo! Ficou dúvida? Põe nos comentários que eu vou te ajudar, eu quero te transformar, tá ok? Então vamos lá. Posso apagar isso daqui, pessoal? Posso, né? Então, sempre acontece um acidente. Tem uma batida ali. Eita porra. Então, vou apagar aqui, vocês já copiaram, já desenharam, ok? Vamos lá. Então, agora vamos P5. Opa, mas eu esqueci de pôr lá o valor que vocês estão copiando na tabelinha. Então é @10, claro que vocês em casa já fizeram, né? E tem gente que já deveria estar até para frente já. 10 menor que 240, Enter. Então agora vamos para o P5 ao P6. Fácil, né? Agora é moleza. Linha horizontal. Qual a medida? 25. Eu estou andando do P5 ao P6, então eu estou andando do centro para 180. De direita para esquerda é 180. Então, 25 menor que 180. Enter. Olha só, vai construindo, vai copiando e daí em casa, pessoal, tenta seguir novamente o passo a passo e tenta saber de onde que veio cada ângulo, o porquê que foi usado, constrói aquilo lá que eu construí, que vocês copiaram, para vocês irem masterizando isso, deixando cada vez mais fácil isso na cabeça de vocês, tá ok? P6 ao P7, pessoal. Lembra, o ângulo lá, pai, ele espelha, tal. Aqui nós temos 135, né? Então, qual é o ângulo? Pessoal, seguinte. Se você pegar de P6 ao P7 e você vê aqui, ó. Aqui é outro momento bem interessante. Vou juntar a régua. Outro momento bem interessante da gente trabalhar. Vou desenhar, vou aumentar o desenho ali para vocês verem, tá? Então, nós temos aqui correto? Então, temos o P6 ao P7, tá? E logo temos que o prolongamento aqui é o ângulo de 135 graus. Simples, pessoal. Olha só que simples que vai ser. Vamos pegar e traçar uma linha horizontal aqui, ó. Tracei uma linha horizontal aqui. O que sobrou desse 135 em relação a esse prolongamento? 90 graus, tá? Então aqui eu tenho 90 graus. 90 graus que ele formou aqui, ó, que ele formou com essa linha aqui, ó, na vertical, com uma linha horizontal, que eu vou pôr aqui para vocês verem. Tá? Ele forma 90 graus aqui, pessoal, com essa linha. Se forma 90 para os 135, sobrou quanto? Muito bem, é isso que você pensou mesmo. Tá? Quanto que é, Alfredo? 45. Muito bem. Sobra aqui 45 graus. Tá, mas o que eu preciso é descendo e não subindo. Espelha, pessoal. É só espelhar.
Tá? Regrinha básica, isso daqui vocês vão aprender muito, a parte de espelhamento de ângulo. Prolonga essa reta aqui, ó. Prolongou essa reta, você transfere esse 45 aqui, ó, para cá. Por quê? Porque são duas paralelas onde cruza uma linha de 45 graus. Se ele tem 45, passa 45. Se fosse 60, passava 60. Se fosse 30, passava 30. Ele espelha para cima, tá ok? Então, por que isso? Olha, pensa comigo. O encontro dessas duas vai formar um ângulo reto, 90 graus. Logo, aqui sobra 45 graus. 45 mais 45, 90 mais 90, 180, que é o ângulo, os três ângulos de um triângulo. Os ângulos internos tem que somar e dar 180. E se você ver aqui 45 mais 45, vai dar 90. Que se fechar o quadrado aqui, todos os lados vão dar 90 graus. Que vai dar um quadrado, os internos, 360. Tá? Então, esse espelhamento é bem usado e bem simples. O ângulo que der aqui, na paralela de cima, vai dar também. Tá ok? O que são linhas paralelas? Linhas que andam juntas e nunca se encontram, porque elas são paralelas. Tá? Então, se eu tenho 45, logo 45 graus aqui. De P6 para P7, se eu estou indo de P6 para P7 no ângulo de 45, eu tenho 225 graus, que é 180 mais 45. O ângulo que ele vai descer? 225. Então, medida 20, distância 20 menor que 225, Enter. Olha lá, pessoal, gerou dúvida? Não esquece, comentário, eu vou te ajudar, tá ok? Copiaram isso? Vou apagar. Feito isso, agora P7 a P8. Nossa, mamão, açúcar no mamão, né? Como diz lá. Tranquilinho isso daqui, hein? Do P7 ao P8. Então, P7 ao P8, vamos lá. Qual a distância que ele vai andar? 20. Então, 20. Menor, qual é o ângulo? Se eu estou indo do P7 para o P8, estou indo do centro para cima, o ângulo é 90 graus. Quando ele está subindo é 90, descendo 270, indo da esquerda para a direita é 0 e da direita para a esquerda 180. Então, 90, Enter. Tá? 90, Enter. P8 para P9. Pulei um ponto, pessoal. Espera só um pouquinho. Deixa eu apagar aqui. Houve um errinho aqui, tá? Coisa simples. Então vamos arrumar aqui. P7 ao P8. Pô, Alfredo, você não viu? Tá prestando tanta atenção e não viu que eu errei, Alfredo? Errou! Garanto que em casa o pessoal viu, hein? P9, P9, P10, P10, P11, P11 ao P1. Vamos voltar lá. Então, P8 ao P9. Do P8 ao P9 a medida é 4. E se ele está indo da esquerda para a direita, é 0 graus. Então, P8, arroba 4 menor que 0. Enter. P9 ao P10, a distância é 5,6. Pessoal, agora uma coisa muito importante para falar para vocês. Não se usa vírgula no AutoCAD
para colocar unidades. Como assim? Se você colocar vírgula, ele vai entender que é outro tipo de coordenada. Assim como o sinal de menor é para polar, a vírgula é para cartesiana. Então você acaba misturando as bolas. Então não pode pôr vírgula no AutoCAD, e sim ponto. É 5.6. Então nossa coordenada fica arroba como, Alfredo? 5.6. Vamos lá, 5.6 menor 90. que 90. Muito bem. Por que 90? Porque ele está indo de baixo para cima, está indo P9 para o P10. Tá? P10 para P11. Arroba medida 4. Professor, mas é 4. O que é 4 no AutoCAD? É milímetro, centímetro, metro, polegada, pés? O que é o valor da distância no AutoCAD? Pessoal, o AutoCAD, ele não trabalha com as nossas medidas métricas, não trabalha com centímetro, milímetro, metro, polegadas, pés, não trabalha. O que ele trabalha é com unidades de medida. As unidades de medida do AutoCAD. Eu chamo eles de drawings, tá? São unidades no AutoCAD, tá ok? Então, mas e como é que eu sei que eu estou desenhando? Então, pessoal, quando você começa um desenho em milímetros, na tua cabeça que 1 vale 1 milímetro, você tem que ir até o final dizendo que todas as medidas são milímetros. Se for em centímetro, metro, a mesma coisa. Se usa milímetros para mecânica, tá? Que é mais utilizado para mecânica, porque são mais detalhes, né? É uma coisa mais detalhada. Centímetros, parte civil ou mecânica de muito, vamos dizer assim, peças de grandes tamanhos. Civil, a parte centímetros. E metros, a parte cartográfica, tá? Ou quilômetros também, dependendo do tamanho do mapa, tá ok? Então vamos voltar aqui. Então, arroba 4, qual é o ângulo? De P10 para P11, de direita para a esquerda, de centro para a esquerda, 180, Enter. E o nosso último ponto, P11 ao P1. Então, arroba, distância 20, menor que qual ângulo? 90, Enter. Feito isso, pessoal, ele vai ligar a tua última linha ao seu primeiro ponto, o ponto onde iniciou o teu projeto. E olhe, parabéns para quem conseguiu, para quem acompanhou. E quem não acompanhou, parabéns também para quem foi até o final da aula, né? Meus parabéns mesmo, tá? Mas, se não conseguiu, deu algum probleminha no meio do projeto, copia isso daqui, tá? Copia aqui nossa tabelinha, coloque lá sempre arroba, distância menor que ângulo, tá? Tenta novamente fazer em casa. Gerou dúvida, coloca nos comentários, eu vou ter o maior prazer de te ajudar novamente. Se precisar, assista novamente essa aula e que você vai masterizar isso aí e você vai aprender, tá? Confia em mim que você vai aprender. E quem não sabia nada, quem estava do zero no AutoCAD, parabéns também. Vocês fizeram um projeto no AutoCAD, olha que legal! Fizeram uma peça no AutoCAD. Isso é muito legal, e utilizando coordenadas, que é uma coisa que é tão difícil, tão complicada, que às vezes é o calinho do pessoal aí na hora de trabalhar com ângulos, tá? Posso trabalhar com isso aqui no meio de um projeto também, para quem já trabalha? Pode. Tá desenhando com o mouse lá, no orto ligado, né? 0, 90, 180, 270, está trabalhando e quer fazer uma diagonal, pode utilizar no meio do projeto a coordenada, é só colocar arroba, distância menor que o ângulo. Então, pessoal, parabéns, conseguiram fazer um projeto bem legal. Me segue nas minhas redes sociais, qualquer coisa deixa os comentários lá, tá ok? Projeto AutoCAD, até a próxima!